Hey there, how are you? Bem-vindo ao nosso novo episódio, Bruno aqui. E o novo episódio, o episódio de hoje se chama New Sheets. New Sheets, novos lençóis, tá? E não confundam a pronúncia de sheet, que é lençol ou folha, com shit. Aí vamos ver aqui a diferença. Ó. She é I, sheet. Sheet. Sheet, sheet. Sheet. And shit. Agora mais um E. Shit. Ok? Shit. 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 Então, vamos supor que seu gato vai fazer as necessidades em cima do seu lençol. Aí você fala para ele, don't shit on my sheet. Ok? Don't shit. Aqui o Google não gosta de palavrão, né? Então ele tira, mas don't shit on my sheet. Alright. I'm not sleeping here tonight. I'm not sleeping here tonight. Como eu já falei previamente, I'm not sleeping here, o gerúndio, né, que é o verbo to be, mais o verbo com ing, pode ser usado também para falar do futuro, mas um futuro bem enfático, com muita ênfase. Você está querendo dizer que aquilo ali é 100% de chance de acontecer ou de não acontecer. Então aqui no caso é negativo, então 100% de chance de não acontecer. I'm not sleeping here tonight. Quer dizer, eu não vou dormir aqui hoje. I'm not sleeping here tonight. Eu não vou dormir aqui hoje, de jeito nenhum. What's the matter? What's the matter é a mesma coisa que what's the problem? Que quer dizer qual o problema. Qual o problema? This is a nice room. Esse é um quarto legal, um quarto bom. Maybe the room is nice. Talvez o quarto é bom, né? Seja bom. But not the bed. Mas não a cama. Okay? Maybe the room is nice, but not the bed. What's wrong? What's the matter with the bed? Qual o problema com a cama? What's the matter with the bed? Look at this sheet. Look at this sheet. Então, olhe para esse lençol. Aí vamos dar uma olhada aqui no look at, que look at significa olhar para, mas se você mudar o at ali para outra coisa, muda totalmente o sentido. Então, look at me. Então, olha para mim. Look at me. Agora, se eu quiser falar procure por mim, vai ser look for me. Look for me. Procure por mim. Cuide de mim. Né? Look after me. Ok? Cuide de mim. Por exemplo, eu admiro meu pai. I look up to my father. I look up to my father. Quer dizer, eu admiro meu pai. I look up to my father. Então, aqui é look up to é a mesma coisa que admire. I admire my father. Mesma coisa. Só o último com lookout, com look, na verdade, que é look out. Quando você quer gritar, cuidado, aí é look out. Ok? E todas essas combinações, né, que no inglês são muito comuns, se chamam phrasal verbs. São verbos compostos, verbos frasais. Então você sempre vai ter um verbo mais uma preposição ou um advérbio. E essa preposição ou advérbio vai mudar totalmente o sentido do verbo. Então, por exemplo, dar. How can I say dar em inglês? Give. Give é dar. Só que give up é desistir. To give away é ceder, né? Doar, give away. Então, tá vendo? Cuidado. Quando você tiver um verbo mais uma partículazinha, mais uma preposição, vocês têm que vocês têm que considerar o give away como se fosse uma coisa só. O look up, o look at, etc. como se fosse um verbo só, não coisas separadas. Alright? Então, olha para esse lençol. Yes, estou olhando, sim, estou olhando. See those stains. Você vê aquelas manchas. Stain é mancha. E those é o plural de that, né? Então, see those stains. Você está vendo aquelas manchas? Até tem uma fotinha aqui, ó. Stained sheets. Então, isso aqui é um lençol manchado, ó. Cada coisinha dessa aqui é uma stain. Então, stain. See those stains. Alright. Ok, so see those stains. Vê aquelas manchas? I sure do. I sure do. O do repete o verbo que foi falado antes, que no caso é see. E o sure é com certeza. Então, eu com certeza vejo.
I'm not sleeping, não vou dormir, on that sheet. Eu não vou dormir naquele lençol. Né? On that sheet, porque on indica, contato, tá? Na superfície. Então, on that fica naquele, no sentido de contato. Então, I'm not sleeping on that sheet. Igual, the book is on the table, on that table, naquela mesa, por exemplo. In da noção de dentro, então, in on at, vocês vão ter a tradução de em pra gente, só que aí vai depender se está na superfície, se está no ponto específico, se está dentro, etc. Mas guardem situação por situação por enquanto. Well, just call the front desk. They'll give us new sheets. Bem, apenas ligue para a recepção. Então, just call, apenas ligue. The front desk é a mesma coisa que reception, que é recepção. Também coloquei umas fotinhas aqui para vocês verem. Ó. Front desk. Reception, mesma coisa. Ó. Reception. Ok? So, front desk. Faz sentido, né? A mesa da frente. A recepção fica na frente, na entrada. Alright. They'll. They'll é a contração de they will. They'll. They'll give us, eles nos darão, que está no futuro, novos lençóis. They'll give us new sheets. Por que que nós aqui nos darão fica us? Porque, no inglês a gente tem lá os pronomes que são os sujeitos, certo? Que praticam a ação e você tem os objetos que recebem a ação. Então vamos fazer um exemplo aqui, bem básico. I talk to you, you talk to me. I talk to you, you talk to me. Então, eu falo com você, você fala comigo. Então, o sujeito e o objeto para you é a mesma coisa, não muda. Mas o I pratica a ação, tá antes do verbo, e o me recebe a ação depois do verbo, depois da preposição. Seguindo, she talks to him, he talks to her. Então, ela conversa com ele. Então, o him aqui é o objeto para he. Então, she talks to him. Ela fala com ele. He talks to her. Então, o objeto para she é her. O objeto para he é him. Ok? O it não muda, então nem vou mencionar ele. We talk to them. They talk to us. Então, nós falamos com eles. Eles falam conosco, com a gente. Ok? Então, o objeto para we é us e o objeto para they é them. Então, sempre depende de quem recebe a ação e quem pratica, tá? Mas aí vocês podem pegar aqui no Google, colocar uma tabelinha lá, subject pronouns and object pronouns. Deixa eu colocar aqui para vocês rapidinho. Aí, eu peguei aqui no Google rapidinho. I, me, you, he, him. She, her, it, não muda. We, us, you, também não muda. They, them. Ok? Dá uma pausinha e anota se vocês precisarem. Ok, então apenas ligue para a recepção. Eles nos darão novos lençóis. I want sheets. Eu quero lençóis. Without, sem. Tá? With é com. Without é sem. Sem manchas neles. Né? A mancha também fica na superfície do lençol. Então, on them. Eu quero lençóis sem manchas neles. From now on, de agora em diante. Let's, imperativo para nós, vamos trazer, trazer nossos próprios lençóis. From now on, let's bring our own sheets. Essa expressão aqui, pessoal, from now on, quer dizer, de agora em diante, né? O on dá a noção de em diante. Se fosse de hoje em diante, seria from today on, de hoje em diante. Se fosse de amanhã em diante, from tomorrow on. E vocês podem usar qualquer expressão de tempo ali, só substituir esse meio aqui. Alright. So let's bring our own sheets. Então, sendo on aqui, próprio, tá? I have my own car. Eu tenho o meu próprio carro. E assim por diante. Okay. Now it's time to listen. I'm not sleeping here tonight. What's the matter? This is a nice room. Maybe the room is nice, but not the bed. What's wrong with the bed? Look at this sheet. Yes.
See those stains? I sure do. I'm not sleeping on that sheet. We'll just call the front desk. They'll give us new sheets. I want sheets without stains on them. From now on, let's bring our own sheets. From now on, let's bring our own sheets. And that's it for today, guys. If you have any questions, let me know in the comments, okay? Perguntas nos comentários. See you next time. Bye for now.